Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Daremos início agora à nossa aula de número 5, o que é Umbanda Crística. A Umbanda Crística. A Umbanda Crística considera a Umbanda como uma religião neopanteísta. Explicaremos. A Umbanda é profissão de fé crística, baseada nas manifestações dos espíritos utilizando a roupagem arquetípica fluídica regional de caboclos da mata, pretos velhos, crianças, baianos, caboclos sertanejos, caboclos d'água, ciganos, curandeiros, povos do Oriente e tarefeiros, na orientação dos mesmos nos trabalhos mediúnicos pró-caridade, dentro da ritualística própria, excluindo-se mitos, dogmas, idolatria, totemismo, fetichismo, milagres, superstições e o sobrenatural. Umbanda, uma religião. Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, religião é um sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas que unem em uma mesma comunidade moral todos os que ela a aderem. Com base nesse conceito, pode-se afirmar que a Umbanda é uma religião. A fusão positiva de algumas práticas de outros credos, filosofias e as diferenças de ritos nos terreiros não invalidam tal classificação. Variações litúrgicas, magísticas e ritualísticas são passíveis de ocorrer não apenas em religiões tradicionais, como em todas aquelas que, por motivos diversos, invasão, evasão, idiosincrasia, guerra, etc., tenham sofrido influência de terceiros. Por isso, a doutrina umbandista se caracteriza pela infiltração positiva de outros costumes. Pela falta de coesão e de origem única, deve-se considerar universalista. É essencialmente brasileira. Teve contribuições positivas dos cultos afro-ameríndios, com doutrina e rituais absorvidos de outras fontes, aceitando tudo que é bom e rejeitando tudo que é mal. Desenvolveu-se e consolidou-se num credo apropriado à evolução, temperamento, cultura e anseio do povo brasileiro. Não representa, portanto, um culto africano, como pretendem muitos, apesar de ter alguns deles diversos pontos positivos de contato. Ressente-se ainda de uma uniformidade doutrinária e de uma ritualística. Nota do autor, aqui trocaríamos ritualística por litúrgica padronizada. Tende, porém, com o tempo, a uniformização, tornando-se homogênea, com uma base única, assim que forem corrigidas as discrepâncias que permanecem em consequência de equivocadas ritualísticas, doutrinas herdadas pelas idiosincrasias. É preciso, todavia, tolerância e compreensão, visto ser uma religião muito nova, não totalmente firmada em seus postulados. Esses tropeços, que não permitiriam sua consolidação, são facilmente explicáveis. A maior parte das religiões possui um fundador, um avatar, um messias, elaborador da doutrina, que ensinou e a difundiu. Mesmo aqueles que a transmitiram apenas oralmente, tiveram seguidores que se preocuparam em transcrevê-la para que ficasse sedimentada e perpetuada, sem perigo de deturpação. Remontando às primeiras épocas, encontram-se os Vedas, onde ficaram registradas as leis que regem a pluralidade das existências e dos mundos e a comunicação com os mortos. Através do Bardo Thodol, livro que enfeixa a sabedoria do Tibete, se obteve conhecimento da lei do karma. No Zen da Avesta, foram fixados os ensinamentos de Zoroastro, transmitidos pelo povo da Pérsia.
No Torá, foram consolidadas as leis hebraicas. Nos evangelhos, ficaram imortalizadas as palavras e lições ministradas por Jesus. Maomé deixa impresso no Alcorão as crenças e doutrina a ele comunicada por entidades celestiais. O esclarecimento dos mistérios que envolviam o intercâmbio com o além, com base nas verdades pregadas por Jesus, foi enviado por espíritos a Kardec, que os enfeixou numa série de livros. Nasceu assim o Espiritismo. A Umbanda, todavia, não teve um Messias, ela teve um anunciador. E ressente-se de um reformador que resuma e lhe unifique o ritual à doutrina, a fim de possibilitar uma estruturação única. Isto, porém, virá oportunamente, através de empenho pessoal, da luta, do uso da razão e da fé e de algum umbandista iluminado. Talvez seja essa a diretriz seguida pelo alto para ensinar o homem atual. Fazê-lo atingir o conhecimento da verdade por si mesmo, por intermédio do raciocínio, ao invés de submeter uma entidade angelical ao supremo sacrifício de descer ao plano físico para elucidá-lo. As bases primordiais das normas divinas foram fartamente explicadas pelos avatares das diversas religiões. O ser humano está capacitado a dispô-las da maneira que lhe melhor atendam à sua concepção. A alta hierarquia espiritual, reconhecendo que a humanidade, no estágio evolutivo em que se encontra, está preparada para servir de razão com discernimento e valer-se da intuição mais burilada, faculta ao homem usá-las com objetividade. É um método didático de permitir que o indivíduo cresça e se aprimore por esforço próprio. Na elaboração da doutrina espírita, já se nota a tendência de não impor a verdade, mas deixar que ela seja procurada, mas foi produto de informações e esclarecimentos prestados por diversas entidades enviados a todos os quadranchada. O Espiritismo não surgiu de uma fonte única ou de dogmates do mundo, fornecido a inúmeros médiuns e finalmente convergindo para um ponto. Foi preciso um esforço imenso e grande trabalho sacrificial para separar a realidade da fantasia, de mensagens propositadamente falsas transmitidas por espíritos inferiores. Deduziu-se o modo de vida desses seres e a razão de ocorrências desse tipo. De informações fragmentadas e escritas em idiomas diferentes, formulou-se uma doutrina única, real e verdadeira, somente execuível por existir um raciocínio lógico, objetividade, dedicação, sensatez e intuição de uma mente superior como a de Kardec. Pelo imenso número de adeptos que a Umbanda possui, não é difícil surgir em seu meio alguém portador das qualidades necessárias para estruturá-la e fazer com que todas as casas de culto se unam sobre o mesmo código. Como nada sucede na Terra que não seja programado pelo alto, presume-se que as entidades celestiais que supervisionam as religiões e especificamente a que as amparam a Umbanda, estejam esperando que ela amadureça um pouco mais para providenciarem a vinda de uma pessoa habilitada a reformá-la. Quanto mais o homem progride na mente, no coração, na intuição, mais os mestres podem levantar o véu que encobre a realidade única. Trecho extraído do livro O Ritual da Umbanda, Vera Braga de Souza Gomes, Edi Ouro, com adaptações do autor.